Olá, meus amigos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue vos abençoando e vos enriquecendo com toda a sorte de bênção. Neste vídeo, eu quero fazer uma análise bíblica com vocês, que é em Atos, capítulo de número 1, a partir do seu versículo 15 até o seu versículo de número 26. Como são muitos versículos, eu estarei lendo somente o versículo de número 26, que é o versículo chave para aquilo que nós vamos estar analisando. Mas antes disso, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos novos inscritos no nosso canal e dar os bem-vindos para vocês. Que Deus continue vos abençoando e eu espero que o conteúdo que nós oferecemos aqui possa estar edificando a vida de cada um de vocês. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos aos amigos já inscritos que têm convidado outras pessoas para se inscreverem no nosso canal e o nosso canal tem aí crescido aos poucos com a ajuda de vocês. Eu quero deixar aqui um abraço especial para o irmão Sérgio, que tem nos fortalecido e nos ajudado aí com a divulgação do nosso canal. Então vamos lá, a leitura de Atos capítulo 1, versículo de número 26. Olha o que está escrito. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. A partir desta leitura de Atos 1, versículo 26, que fala-nos a respeito da escolha de Matias para ser apóstolo no lugar de Judas, eu quero pensar com vocês sobre o seguinte: Matias, o obreiro apóstolo da sorte escolhido pelos homens, ou Matias, o obreiro apóstolo escolhido por Deus? E aí, quem foi que escolheu Matias? Matias foi uma escolha humana ou Matias foi uma escolha divina? A resposta para essa pergunta, ela é um tanto quanto muito dividida. E muitos afirmam que sim, Matias foi o obreiro, apóstolo da sorte, escolhido pelos homens e não escolhido por Deus. E que os discípulos, sendo liderados por Pedro, agiram precipitadamente, escolhendo o 12º apóstolo para substituir Judas. Por que muitos dizem isso? Porque acreditam que o homem ideal para ocupar o ofício de apostolado deixado por Judas teria sido o apóstolo Paulo. Mas eu quero dar uma resposta diferente e apontar alguns motivos ou algumas razões para dizermos que Matias foi o obreiro apóstolo escolhido por Deus. E eu quero começar apresentando isso. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Matias, ele foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 26 está escrito: e por voto comum, Matias foi contado com os 11 apóstolos. Segunda coisa é que a expressão Pedro com os 11 em Atos capítulo de número 2, versículo de número 14, faz uma referência a Matias. Olha o que diz Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, Matias estava incluído. Em terceiro lugar, nós vamos ver que antes da conversão de Paulo, já existia os 12 apóstolos, e dentre esses 12 apóstolos, Matias estava incluído. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 6, versículo de número 2. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 6, versículo de número 2. E os 12 convocando a multidão. E os 12 quem? Judas não, perdão. Matias, incluído juntamente com os 12 apóstolos, que foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Em quarto lugar, nós vamos ver que Matias, ele cumpriu uma profecia no Antigo Testamento. E essa profecia está registrada em Salmos capítulo de número 69 e também nos Salmos de número 109, que apontava a escolha de uma pessoa para substituir o cargo ou ofício deixado por Judas Iscariotes, o cargo ou ofício de apostolado.
Em quinto lugar, Matias, ele tinha qualificações e preenchia os pré-requisitos pedidos para ser um apóstolo. Nós vemos esses pré-requisitos em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, e dentre esses pré-requisitos, teria que ter andado com todos os discípulos, desde o batismo de João, teria que ter sido testemunha da ressurreição e também teria que ter sido testemunha da ascensão de Jesus Cristo. E em sexto lugar, nós vamos ver que a escolha de Matias foi uma resposta à oração dos irmãos. Versículo de número 24 diz: E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Então isso mostra para nós que a escolha de Matias foi uma escolha divina, foi uma escolha feita por Deus. E uma outra coisa interessante, para aqueles que dizem que Paulo teria sido o homem ideal para ocupar o lugar deixado por Judas, é que nem o próprio Paulo se via como o 12º apóstolo, mas ele se via como um apóstolo especial que levaria a mensagem do evangelho aos gentios. E é interessante também que o próprio Paulo, ele reconhece que Matias foi um apóstolo escolhido por Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo de número 5, Paulo falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, ele diz: e que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12. Quem são esses 12 que viram Jesus ressuscitado? Judas Iscariotes não pode ter sido, porque ele já teria se suicidado. Então esses 12 inclui Matias, e aqui Paulo atesta a escolha de Matias como sendo uma escolha divina. Então, o que nós podemos extrair de lições a respeito dessa passagem que fala sobre a escolha de Matias? Nós podemos ver que a igreja, ela deve se utilizar de algumas coisas que os discípulos se utilizaram na escolha do seu obreiro, na escolha do apóstolo que viesse substituir Judas. Eles fizeram essa escolha baseando-se em 3 coisas, e que a igreja nos dias de hoje deve basear-se na escolha dos seus obreiros. Primeiro, eles se recorreram às escrituras. O versículo de número 20 diz: porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Então, quando eles foram fazer essa escolha, se recorreram em primeiro lugar às escrituras. Em segundo lugar, eles, na escolha do obreiro, se recorreram à oração. O versículo de número 24 diz: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. E é assim que a igreja deve se portar nos dias de hoje na escolha dos seus obreiros. Deve submetê-los à oração para que o Senhor os responda, aprovando que eles são chamados por Deus para tal ofício. E em terceiro lugar, eles usaram o bom senso, chamaram ali homens qualificados que tinham capacidade para exercer esse ofício, e Deus graciosamente escolheu Matias. Com isso, eu gostaria de dizer que Deus sempre tem um homem certo para a posição certa. Deus sempre tem um Josué para substituir ou ficar no lugar de Moisés. Deus sempre tem um Eliseu para substituir ou ficar no lugar de Elias. Deus sempre tem um Matias para substituir um Judas Iscariotes. E com isso, nós vemos que sim, Matias foi o obreiro apóstolo escolhido por Deus. Nós vemos que um tema predominante no livro de Atos dos Apóstolos, ou um tema que se destaca, é o tema da substituição. E no livro de Atos, nós encontramos 2 substituições. A primeira substituição é a substituição de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E em segundo lugar, nós temos a substituição de Jesus. O Espírito Santo viria e lhe substituiria. Quando Jesus
foi ascendido ao céu, na sua ascensão, o Espírito Santo desceu. Então isso mostra para nós que o ato de substituição é um dos temas no livro de Atos dos Apóstolos. E aí, para você, Matias, foi o obreiro apóstolo da sorte escolhido pelos homens ou escolhido por Deus? Comente livremente, vamos interagir, que Deus abençoe todos vocês. Fica aí a nossa análise. Matias, o obreiro apóstolo escolhido por Deus. Que Deus os abençoe. Até um próximo vídeo, permitindo Deus, em nome de Jesus.